Olá pessoal, está começando aqui o programa Podcast Mundo Animal. Estamos recebendo dois veterinários, o Rodrigo Abud e o Alexandre Queiroz. Eles vão comentar um pouco sobre a clínica veterinária deles, o Mundo Animal, e também questões de saúde, tratamento com os animais. Bom, queria agradecer a participação, Rodrigo, e também do Alexandre. Queria que vocês dessem um alô, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver acompanhando a gente. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Agradecer o Diário de Suzano aí pelo convite, pela parceria e vamos estar aí praticamente toda semana trazendo bastante coisas legais aí para quem estiver acompanhando sobre o mundo pet. Boa tarde, eu também em nome da empresa Mundo Animal quero agradecer o convite, a parceria e espero que através dessa plataforma, desse podcast, a gente consiga trazer benefícios e esclarecimentos aí nas dúvidas que podem surgir. A ideia desse podcast aqui é que quem está em casa, que está acompanhando a gente, que conheça primeiro o Mundo Animal, que tem 2 clínicas aqui em Suzano. Eu vou estar pedindo para vocês comentarem também sobre isso depois, mas também que tenham dúvidas sobre tratamento, o animal, ver que o animal está diferente, tem dúvidas sobre certos tipos de doença, eles possam solucionar aqui com esse podcast que vai ser semanal, sempre às sextas-feiras. Então, antes de a gente iniciar com as perguntas, eu queria convidar quem está acompanhando a gente agora de curtir esse vídeo, de compartilhar também nas redes sociais. E se caso você não consiga assistir esse vídeo, esse bate-papo, você pode também ouvi-lo apenas, que vai ficar disponível na plataforma Spotify, que é um streaming de áudio. Beleza, pessoal? Bom, para esse primeiro episódio, antes de a gente iniciar com as perguntas em relação à clínica, as especialidades dela, eu separei algumas questões aqui que eu, fazendo algumas pesquisas, eu vi que muita gente acaba comentando, né? Primeiro, em relação à Covid-19, muita gente às vezes fala, meu animal pode ter Covid-19, meu animal pode contrair o vírus da Covid. Queria que vocês exemplificassem, vocês como especialistas da área, isso é possível? E se é possível, o que acontece com o animal? Até em relação a pesquisas que vocês devem ter acesso aí, enfim, de especialistas até de fora do país. Certo. Você fala? O que eu vou falar? Que tem de relato, chegou a se isolar o vírus sim, em alguns animais, mas a doença em si não manifestada. Então não morreu nenhum gato, não morreu nenhum cachorro de Covid. Às vezes pode acontecer de, morreu, vai lá fazer necrópsia, identificou o vírus, não foi do vírus. Tá? Então o animal ele pode sim atuar como um carregador do vírus. Ele pode entrar em contato ali com o vírus e carregar esse vírus até o ser humano. Mas que morrer de Covid, manifestar sintomas de Covid, nada comprovado. Foram casos assim muito isolados que não dá pra gente generalizar, né? Por enquanto nada. Pode ser que daqui pra frente se descubra algo mais, mas nada preocupante. E para complementar, na verdade, assim, é importante que o Covid, que é o provocado pelo coronavírus, o cão e o gato principalmente, eles têm o coronavírus, né? Vamos dizer assim, é como se fosse um coronavírus que é parente do coronavírus que está provocando a Covid aí, que provocou essa pandemia. Então o gato tem o coronavírus intestinal, assim como o cão. Inclusive já existem há mais de 15 anos, na vacinação do cão, a prevenção contra o coronavírus, que no cão se manifesta através de uma gastroenterite, ou seja, uma diarreia. No gato, esse vírus está ali quietinho, normalmente não traz sintomas nenhum, e em alguns casos, quando esse vírus, por algum motivo relacionado à imunidade do felino, essa imunidade é baixa, esse vírus pode sofrer um processo de mutação e desenvolver uma doença no gato respiratória, né, normalmente, que é chamada de PIF, que é uma peritonite infecciosa felina, que normalmente pode dar líquido no pulmão ou líquido na cavidade abdominal, tá? Mas a gente fala que são, apesar de ser o corona, espécie específica, ou seja, esse corona do felino é exclusivamente do felino, não passa para o cão, não passa para a gente, assim como o corona do cão também é exclusivamente do cão. E em relação ao coronavírus que afetou a população mundial, na verdade o cão ele pode ter o contato, porque o vírus ele entra em qualquer organismo,
porém o cão não tem a capacidade de desenvolver a doença e transmitir para a gente, tá? Voltando naquele ponto da espécie específica, nenhum cão vai transmitir corona, nenhum gato vai transmitir o Covid, aliás, para a população, tá? Nesse sentido direto, não. Tá? Então pode ficar tranquilo, seu animal não vai pegar Covid e você vai ficar doente porque teve o contato com o animal. Bacana Tá? esclarecer isso, porque bastante gente acaba Sim. comentando, né? Muita gente assim não tem conhecimento, né, da área e acaba ouvindo coisas em rede social de que animal teve, de que animal transmitiu, mas é sempre importante vocês como especialistas estarem exemplificando isso para a população. Outra questão também que eu queria só comentar por cima com vocês, em relação a essa questão aí da Ucrânia, da Rússia, eu não vou entrar em assunto de geopolítica aqui, não é o tema do assunto, mas em questão dos animais, né? Porque eu acredito, vocês podem falar melhor, que gera um estresse em cima do animal, toda essa situação, e eu queria que vocês comentassem como que afeta então esse estresse, se é que pode afetar o animal, e como solucionar a longo prazo para tratar eles, de repente se esse estresse pode gerar alguma outra coisa, como que afeta o animal toda essa situação? Bom, estresse vai gerar, com certeza. Está mudando o ambiente, está mudando tudo que está acontecendo ali no entorno dele, o animal percebe, tem essa percepção das pessoas que estão ali em volta dele. Então, o estresse em si, em todo indivíduo, ele vai liberar hormônios no organismo, né? Um hormônio, principalmente um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio, ele tem efeitos colaterais em excesso. Ele é importante para a manutenção do organismo, mas em excesso ele vai causar alguns danos. Pode causar alguns danos, desenvolver doenças ali hormonais, mas até então não tem como a gente quantificar isso agora, né? O quanto isso vai ser deletério, vai ser ruim para os animais. Pode não causar nada e para alguns animais pode desenvolver sim, né? Alguma doença a partir disso, mas quantificar isso agora, se falar muito que específico, é muito específico, né? está acontecendo agora, muito recente, então não dá pra gente, mas com certeza causar o estresse no animal vai por tudo isso que está acontecendo ao redor dele. Imagina o estresse de som, de barulho, o estresse de mudança ambiental, né? Muitas vezes alguns animais são deixados para trás, não porque a pessoa quer, mas por questão de necessidade. Então essa somatória de fatores vai gerar essa situação de estresse, vai haver essa liberação, como ele falou, do cortisol, que é um hormônio produzido pelo próprio organismo, e esse hormônio, chamado de hormônio do estresse, naturalmente vai provocar um desequilíbrio metabólico. É bem o que acontece também com a gente. Você está estressado, você está numa situação, um momento difícil da sua vida, normalmente você vai ter desequilíbrios gastrointestinais, azia, queimação, dor de barriga, enfim. E isso acontece também muito com o animal. Fora a situação de guerra, como você falou, a questão geopolítica, que não vem ao caso agora, mas tirando o lado fisiológico, tem o lado comportamental, o lado mental também, o estresse psicológico que tudo isso também gera no animal que se sente acuado, abandonado, enfim. Então não tenha dúvida que qualquer situação semelhante a isso que está ocorrendo vai ser sempre uma situação negativa para o cão. Não deixando, eu acho importante também pontuarmos, por exemplo, a situação de fogos de artifício na passagem de ano ou jogos de futebol, né? Muitos cães acabam entrando num estresse tão alto que se mutilam, né? Se mordem, arrancam pelo ou se jogam em vidro, enfim. Então, para você ver, com simples fogos de artifício já acontece isso, imagina uma situação de guerra. Então, infelizmente, né, eu acho que não tenho, a guerra é uma questão muito covarde para todo mundo, não tem como, né, pensar que tem algo de positivo naquela situação, né? Nem para o animal e nem para o ser humano. Bacana. Beleza, então, obrigado por esses breves esclarecimentos sobre esses dois assuntos, né? Eu dei uma pesquisada para ver um pouco sobre o que estavam comentando mais sobre animais. Covid há muito tempo já vem se falando e agora teve essa questão da guerra na Ucrânia. A gente vai dar então uma pausa, vou chamar uma vinheta aqui e a gente volta depois do intervalo, pessoal. Eu, Latrell Brito e meus irmãos Bob, Diego Six e o Nikito estamos chegando com o podcast 4P. Mundo empresarial, cultura, viagens, dicas de shows e entrevista. Você é o nosso convidado, em breve no Diário de Suzano.
Voltamos então para a segunda parte do podcast Mundo Animal. Estamos recebendo aqui o veterinário Rodrigo Abud e o Alexandre Queiroz, eles que são da Clínica Veterinária Mundo Animal. Agora, nessa segunda parte, queria comentar um pouco sobre a clínica de vocês. Primeiro que vocês falassem brevemente como que iniciou, né, a ideia do Mundo Animal, e também que vocês falassem sobre o número grande de especialidades que vocês realizam lá. Depois eu vou estar citando aqui algumas e a gente vai comentar em cima delas também algumas dessas especialidades. Ok. Bom, a clínica, na verdade, começou comigo, né, inicialmente. Foi há 26 anos atrás. Na verdade, eu abri a clínica em agosto de 1995, tá? Era uma empresa pequena, basicamente só eu de veterinário, com uma auxiliar, tá? Mas eu sempre tive uma visão, uma meta de crescer e transformar, não numa clínica veterinária apenas, mas num centro veterinário, tanto é que eu já trouxe isso no nome desde o início, onde eu pudesse agregar vários serviços. Claro que a gente tem um sonho, tem uma meta, mas você tem um longo caminho a trilhar até atingir objetivos. Então, por muito tempo, questão de alguns anos, eu trabalhei basicamente sozinho. Daí fui trazendo colegas veterinários que prestavam serviço ali, abri o espaço, até que chegou um momento que precisava expandir ou a gente ia continuar na mesma. Foi quando eu me associei com o primeiro sócio, que é o Dr. Rafael. E nessa época a gente expandiu a empresa, né, ampliou não só em estrutura física, mas em horários de atendimento, né? Agregamos mais serviços, né? Foi crescendo o serviço de imagem, raio-x, ultrassonografia, e aumentando o número de cirurgias, e a coisa foi evoluindo. Até que a partir desse momento a gente visualizou a transformação no hospital veterinário. Parece simples, mas é uma situação bastante complexa. Quando você fala em estrutura hospitalar, existe, não só pela legislação, mas também na prática, uma série de normativas, de situações que a gente precisa seguir. E, para não me alongar muito, graças a Deus, ao longo desses anos, a coisa foi evoluindo. E hoje, né, nós conseguimos transformar, já há 2 anos para cá, um hospital com atendimento 24 horas, onde, além de atendimento clínico e cirúrgico, a gente tem profissionais de imagem, tá, que fazem raio-x, ultrassom, e temos várias especialidades, como você falou, que mais adiante você vai colocar. E nesse meio tempo também nós pensamos em abrir uma filial mais distante da unidade aqui do centro, que fica ali próximo a Santa Casa, na Marques Figueira. E apareceu o Rodrigo, né, que na verdade foi um estagiário que se destacou com a gente, e também com uma visão empresarial, né, um objetivo de crescer. E aí ele se associou com a gente, comigo e com o Rafael, e abrimos a unidade 2, lá no bairro do Miguel Badra Alto. Começou também bastante pequena, né, bem pequenininha mesmo. Já dois estúdios desse aqui. Bem pequena. Para você ter ideia, parecia uma loja, porta de loja, 30 né? metros quadrados. Isso, bem pequeno. E aí a coisa foi crescendo, fomos agregando serviço, e hoje já tem uma estrutura muito boa, tá? Com áreas para internação, para tomar soro, tem ultrassom lá, próprio da unidade 2, vários tipos de cirurgia, né? Especialidades. Também tem algumas especialidades. E a única diferença básica, vamos dizer assim, é que lá não é um hospital, lá é uma clínica veterinária. Então, trabalha mais no horário comercial, apesar de abrir sábados e domingos também, mas com horário mais reduzido. E o hospital não, até por questão de legislação, tem que ter 24 horas, os animais que estão internados tem que ter a assistência de um veterinário cuidando na internação, enfim, tá? Mas, resumindo, para não me alongar muito, basicamente, todo esse processo aí que eu falei nesses 5 minutos, demorou 26 anos para a gente atingir e chegar onde nós estamos hoje. Bacana. Você quer comentar alguma coisa sobre também, Rodrigo? O estagiário que cresceu na empresa. Praticamente, foi assim com o Rafael, né? O Rafael foi, o Rafael estagiário. Na verdade, eu fui
Comecei com os estagiários. O Rafael foi meu estagiário, criamos uma amizade muito grande. Ele se formou, depois foi trabalhar um tempo no Paraná, em Curitiba. Depois estava muito longe da família, voltou para São Paulo, mas estava num sistema de plantonista noturno. Estava cansado, veio conversar comigo, e nisso as coisas foram se ajeitando, né? Aquela coisa, o universo vai conspirando a favor, né? A gente vai fazendo ajustes e, graças a Deus, a gente tem uma amizade muito bacana, né? Fora o lado profissional, todos temos uma amizade muito bacana. Não só os sócios, mas eu sempre falo, o mundo animal é uma família, né? Desde da pessoa, do auxiliar da limpeza, até o especialista top. Ali é um grupo, é uma família, todo mundo procura ter uma convivência, um respeito e uma admiração muito grande um pelo outro. Então isso, para mim, que para mim é um legado que, assim, me dá bastante orgulho mesmo. Só para não esquecer também, a gente falar da Lígia, né? Sim. Depois que eu entrei, a gente, né, abriu outra unidade, veio a Lígia também. E a partir dela, a gente ajudou bastante para se tornar 24 horas. A Lígia teve que é uma outra estagiária que também se destacou, e a gente, por necessidade de setorizar, porque o hospital veterinário é muito semelhante ao funcionamento de um hospital humano. Então você tem setores, você tem o setor de clínica, você tem o setor de imagem, o setor de internação 24 horas, o setor de cirurgia, e claro que uma pessoa não tem como fazer a gestão de tudo isso sozinha. Você precisa agregar. E a Lígia assumiu essa parte da internação, ela administra com maestria, ela é responsável pelos veterinários da internação, ela é responsável pela estruturação que tem hoje a internação e também pelos enfermeiros. Então a doutora Lígia foi fundamental nesse sentido. Então, quando a gente pensa numa estrutura hospitalar, o grande desafio é você conseguir, além de agregar pessoas que vão contribuir para esse crescimento, é também saber delegar responsabilidades. E para isso você precisa das pessoas certas nos lugares certos. Então ela foi fundamental. Bem lembrado, Rodrigo. Eu queria citar então agora um pouco eu nem sei se são todas as especialidades que vocês atendem lá, mas acredito que são algumas delas. Essas ainda existem especialidades que não temos ainda, mas futuramente. Eu vou citar aqui para quem está acompanhando que a Clínica Mundo Animal, ela atende, por exemplo, dermatologia, casos dermatológicos, cardiologia, oncologia, neurologia, fisiatria, acupuntura, endocrinologia, oftalmologia, anestesiologia, animais silvestres, odontologia e ortopedia. São aqui muitos atendimentos que, como o Rodrigo falou, ainda tem alguns outros. Eu queria agora bater um papo em cima desses atendimentos específicos que vocês realizam lá. O primeiro que eu queria comentar, que eu até falei em off com o Rodrigo, é endocrinologia. Eu tenho que ir no endócrino porque eu tenho problema de tireoide, tenho que tomar um remedinho todo dia de manhã. Você falou que gosta. E aí me chamou a atenção entender um pouco como que funciona esse atendimento com os animais, se são Sim. todos os animais que passam, que podem ter algum tipo de problema, e como que também os seus donos podem estar diagnosticando isso e levando à clínica Mundo Animal. Bom, o primeiro passo, assim, muitas vezes o tutor, né, não tem uma condição e nem tem uma percepção de que o cão está com um problema hormonal. Geralmente o primeiro passo, antes de você chegar com o seu animal ao especialista, você vai ter que passar com um clínico geral, que é, vamos dizer, a linha de frente ali do atendimento clínico. O clínico geral vai fazer todo aquele procedimento do atendimento, anamnese, vai perguntar algumas coisas e a partir daí vai direcionando. Normalmente hoje a gente tem um sistema de exames laboratoriais bastante completo e através da consulta clínica associada aos exames complementares, não só exames laboratoriais, mas também como ultrassom, você pode chegar a uma conclusão, a um diagnóstico de que esse cão precisa do especialista. No caso aqui, pegando a tua dúvida, né, em relação ao endócrino, normalmente é o veterinário que vai cuidar mais dessa parte hormonal como um todo, desde hormônios da tireoide, mas desequilíbrios hormonais também
relacionado, por exemplo, ao cortisol. Existe uma doença específica de cães relacionada a essa parte, que é o hiperadrenocorticismo. Você pode ter problemas também relacionados de pele, associado à parte hormonal. Enfim, é um leque muito amplo, tá? Mas dificilmente o tutor vai ter uma percepção, já é o caso do endócrino. Não, ele vai passar primeiro com o clínico, que vai chegar a um diagnóstico, e a gente acaba, como clínico geral, fazendo um encaminhamento, direcionando. Pede para esse tutor fazer uma avaliação com o endócrino, e a partir daí o endócrino assume não só o tratamento pontual, mas também o tratamento de manutenção, porque boa parte das especialidades vai acabar exigindo que o cão ou o gato, né, tenha um acompanhamento praticamente para a vida toda. Por exemplo, o endócrino, no caso da diabetes, é fundamental o papel dele, assim como o cardiologista, no caso de uma cardiopatia, também muitas vezes não vai trocar o coração do cão que não está legal ou do gato, você vai fazer um tratamento de manutenção, um tratamento de controle das doenças, né? E no caso, o Mundo Animal faz esses atendimentos. Sim, a gente tem o especialista endócrino, o Dr. Antônio, né? E ontem mesmo eu tive 2 casos que eu atendi, um de diabetes e um outro caso de um problema hepático, que eu encaminhei para ela, né? Ela tem os agendamentos, o dia que ela atende lá no hospital, né? Assim como os outros especialistas, todos têm os seus horários pré-agendados, justamente para que o tutor tenha o conforto de não chegar lá e ficar esperando, será que... Então é tudo com agendamento, chegou, marcou, normalmente já é atendido no horário agendado, e voltando, né, a endócrino vai pegar aquela base que o clínico introduziu, que ele diagnosticou o problema, e ela vai dar continuidade a esse tratamento. Eu queria que vocês comentassem também um pouco, que me chamou a atenção a acupuntura, que é outra especialidade que vocês têm lá, né? Eu queria entender melhor como que funciona o atendimento em cima da acupuntura, né? Qualquer animal pode fazer, quando que o dono deve procurar a clínica Mundo Animal, se perceber alguma situação como essa, né? Como que funciona todo esse tratamento de acupuntura lá? A acupuntura lá, a doutora Juliana, tá, que trabalha com a gente nessa parte. A acupuntura, ela nunca vai ser um tratamento isolado. Tá? Dificilmente você vai tratar alguma doença ou uma patologia só com a acupuntura. Ela é um tratamento que vai auxiliar. Então, principalmente, né, pode usar para tudo, tá? Assim como no ser humano, pode usar para diversos problemas, na veterinária também. Lógico que isso vai depender um pouquinho do paciente colaborar, né? Tem animais que, infelizmente, você não vai conseguir fazer acupuntura, por ser agressivo, difícil de conter, mas a maioria consegue, principalmente controle de dor, ajuda bastante, né? Inflamações, até para neoplasias, tumores, é um tratamento auxiliar. Tá? Você tem os pontos específicos, através desses pontos, você consegue liberar substâncias, inibir substâncias no organismo, que tenha mediadores inflamatórios, tudo isso daí que vai auxiliar, funciona. Às vezes a gente acha que as agulhinhas lá não funcionam. Porque a gente imagina em ser humano, mas animal. E funciona pra gente, né? Quem faz sabe que ajuda bastante, e no animal funciona bastante também, mas nunca vai ser só a acupuntura. Ela é um auxiliar no tratamento. A acupuntura hoje lá no hospital, assim, os casos que, vamos dizer, 80% dos casos que a acupuntura trabalha em casos de doenças neuromusculares, patologias neuromusculares, cães idosos que já começam a apresentar dificuldade de locomoção, limitação de mobilidade, né, osteoartrites, doenças articulares por causa do processo de envelhecimento. Então eles começam a ter algumas limitações, a musculatura vai ficando fragilizada, e isso acaba gerando todo um processo de dor. Você tem, como ele disse, o tratamento medicamentoso, que é muito importante, tá? O famoso remédio de manutenção, porém a acupuntura auxilia e traz muitos benefícios durante o processo de tratamento. Então, como eu falei em relação às especialidades, normalmente é um tratamento que vai ser feito por um período longo, é um tratamento auxiliar.
vai te dispensar de dar o remédio? Não, o remédio ele tem o seu papel de importância, seja um anti-inflamatório, seja um suplemento de vitamina, né, que você vai administrar para ajudar na recuperação do animal, mas a acupuntura também vai ter um papel fundamental nesse processo do tratamento. Ela caminha bem junto com a que você deu ali, fisiatria. Às vezes as pessoas podem não ligar a palavra, né? É a parte de fisioterapia, né? E tem também de reabilitação do animal. Isso, então caminha muito junto. Quando o animal precisa fazer, por exemplo, a fisioterapia, a acupuntura pode auxiliar? Bastante. Geralmente trabalham ali em conjuntos. Claro que a fisioterapia veterinária é muito semelhante à fisioterapia humana, aquele exercícios repetitivos que vai fazendo, né, para fortalecimento muscular ou para recuperação de uma articulação ou que está comprometida, ou um animal que passou por uma cirurgia ortopédica e está com dificuldade de voltar a apoiar o membro, e entra o papel do fisioterapeuta nessa reabilitação, assim como a acupuntura também auxilia durante o período de tratamento. Legal, bacana. Bom, pessoal, vamos dar mais uma pausa e voltamos para o terceiro e último bloco do nosso podcast Mundo Animal. Olha que bacana, eu sou o Gil Fuentes, colunista social do Diário de Suzano, e vou fazer parte também deste podcast que está chegando no Alto Tietê com muita novidade. É só aguardar. E voltamos então para o terceiro e último bloco desse primeiro programa do nosso podcast Mundo Animal, que eu não falei, mas você pode acompanhar sempre às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, estará aqui no portal do DS e nas redes sociais do Diário de Suzano, para você estar esclarecendo dúvidas e também estar comentando, fazendo perguntas que eu vou estar passando aqui para os veterinários, que pode ser o Rodrigo e também o Alexandre, e pode ser outros futuramente. Eu queria então, Rodrigo, perguntar para você, que você é especialista, diz ter aí a afinidade com animais silvestres. Eu queria primeiro, então, por curiosidade, perguntar como surgiu essa proximidade e como que é o tratamento de animais silvestres lá na Clínica Mundo Animal. Quais os mais exóticos que já receberam, como que funciona? Bom, sempre gostei de animais silvestres, né? De pequenininho, assim, de querer zoológico, tanto passei querer zoológico, sempre gostei. E na graduação, meus estágios sempre foram voltados para essa área, né? Então, criadouros, zoológicos, até ONGs, né, que trabalham com animais silvestres, eu já sempre fui direcionando aí para essa área. Até já conheci, inclusive, o Rafael antes de entrar lá na clínica, e aí sempre que a gente se encontrava, eu já brincava, essa salinha lá para atender silvestre já está reservada lá. Aí me formei, fiz a especialização também, né, para atendimento, e a partir daí comecei a atender aqui na clínica. E na rotina de clínica, papagaio, calopsita, coelho, porquinho da Índia, são mais jabutis, da rotina são mais esses animais. Já vieram os animais estranhos aí, né, que você não esperava receber um avestruz uma vez, um bicho de preguiça. Mas rotina são mais esses animais que chegam. E os animais, no geral, com esses silvestres, é mais a classificação silvestre, mas os problemas seriam semelhantes? Muitas coisas sim, na verdade tem os problemas respiratórios, tem problema endócrino também, mas aí é específico mais para aquela espécie. Tem sempre um vírus, uma bactéria que né, acomete o papagaio, é o mesmo que vai acometer o cão, o gato, mas eles têm uns sintomas muito parecidos. Entendi. E o seu, Alexandre, qual que é você, pelo que eu percebi, talvez você seria o clínico geral, o primeiro que já atende na clínica? Isso, a minha formação é clínica, cirurgia de pequenos animais e também imagem. Eu faço ultrassom e raio-x. Hoje, já por causa do tempo de formado, né, a gente acaba se afastando um pouquinho mais, mas a minha especialização é nessa, imagem, raio-x, ultrassom e clínica e cirurgia de pequenos animais. Bacana. Então, para a gente encerrar, que a gente já está chegando já em 30 minutos de podcast, eu queria que vocês comentassem então sobre a clínica novamente, Clínica Mundo Animal, e também as propostas aí futuramente, que está acompanhando a gente, que se interessou, que quiser conhecer também a clínica, onde ela está, e também
se enviar perguntas, vocês vão estar respondendo também. Sim. Bom, fala da unidade 2, ele fala do hospital. A 2 fica no Miguel Badra, né? Unidade 2, todo mundo tá convidado lá, né, conhecer a nossa estrutura, lá tomar um café com a gente. Lá fica na Avenida Miguel Badra, número 1284, bem no meio ali do Badra, no Badra Alto. Estamos lá, estamos esperando o pessoal aí. Quem tiver dúvida, como você falou, escreve a dúvida lá nos comentários e o Fernando vai trazendo para a gente, porque cada programa vai ser um tema diferente, né, uma coisa nova. A gente vai esclarecendo aí para todo mundo aí o que surgir de dúvida, mas que fica todo mundo convidado para conhecer a nossa estrutura. Né? Bacana. E Alexandre? A unidade 1, onde tudo começou, está localizada aqui na Avenida Antônio Marques Figueira, número 1962, próximo à Santa Casa, fica a 50 metros da Santa Casa. Ali já tem uma estrutura hospitalar, é um prazer receber o pessoal que quiser conhecer a estrutura do hospital, saber mais detalhes, saber das especialidades. E aproveitando o gancho, importante, às vezes você a pessoa passou com um colega, um veterinário de uma clínica mais afastada, ou até uma clínica aqui da região central, mas que não tem especialidades. E o veterinário solicitou, fez um encaminhamento. A gente está aberto a atender os colegas, né, prestar o serviço em todas as especialidades, né? Não precisa ser só cliente do Hospital Mundo Animal. Às vezes você é cliente de uma outra clínica e precisa passar com ortopedista, com endócrino, ou precisa até da internação do seu pet por um período de 24 horas ou mais com toda a assistência. Então a gente está à disposição também, não só da pessoa, mas também dos colegas veterinários que queiram fazer essa parceria. Tá? E vai ser um prazer receber, né, as pessoas, responder qualquer dúvida aí através das redes. Tá? Como o Rodrigo falou, eu acredito que toda semana vai ter uma novidade, mas é sempre um prazer poder atender vocês. Bacana. Tá? Os animais hoje estão, acho que há um bom tempo já vem muito em alta, assim, né? Quase um filho, um outro membro da família. É um membro da família, sem minha dúvida. Mãe, a gente até tive uma experiência, vale contar aqui no podcast, que a gente adotou uma gatinha lá, acho que tinha menos de 2 meses. Encontramos ela na rua, tava quase desmaiando, eu acho, assim, sabe, de fome, não sei, a gente resgatou ela lá, só que não dava pra ficar, porque a gente tem uma cachorrinha, uma poodle também, né, e, não sei, poodle é bravo mesmo? Poodle é bravo, né? É da raça? É possessivo, eles são temperamentais, é, né? muito, assim, difícil, muito ciumentos. A gente já sabia que ia ser difícil, e foi difícil, e daí a gente falou, não tem como ficar com a gatinha, ficamos 15 dias com ela, conseguimos achar uma dona para adotar, né? Mas a minha mãe ficou chorando lá, né? Se apega muito, difícil, né? é difícil. É difícil. Bom, pessoal, queria agradecer então a participação de vocês dois aqui no nosso podcast, primeiro programa de podcast Mundo Animal. Queria convidar então também quem está acompanhando a gente a curtir, compartilhar nas redes sociais, e se você perdeu essa entrevista, não consegue assistir ela em vídeo, ela também vai ficar disponível somente em áudio na plataforma Spotify. Beleza, pessoal? A gente então volta na próxima sexta-feira com mais um podcast Mundo Animal. Um abraço e até a próxima.